Bom, vamos lá. O vídeo de hoje é sobre reflexão filosófica. A gente observou lá nos vídeos anteriores, né, a questão do mito da caverna, enquanto alegoria, e enquanto alegoria a gente observou que todos os elementos que estão ali dentro daquela história têm lá o seu significado, né? Eu acho que talvez os significados mais importantes ali, todos são importantes, né? Mas talvez os que tenham mais a ver aqui com o nosso interesse do vídeo de hoje seja a dor nos olhos por causa da luz, né? Uma relação que se faz com o aprendizado, né? A dor do aprendizado, a dor que muitas vezes o conhecimento traz, conforme a gente vai trilhando esse caminho e tal. Acho que também seria interessante notar aqui e relembrar a questão da morte, né? No final da história, quando a gente passa a interpretar a morte, como um símbolo de, por um lado, superação de uma ideia, e por outro, de uma certa forma, quando as pessoas que estão dentro, né, vivendo nas sombras, provavelmente, né, matariam, né, o protagonista, isso tem a ver com uma espécie de ressentimento, talvez, uma interpretação possível de ressentimento por parte daqueles que não obtiveram o conhecimento obtido pelo protagonista. Tá, isso foi um primeiro momento, né? Num segundo momento a gente viu a questão da atitude filosófica. Quando a gente pensa na atitude filosófica, eu imagino que tenha ficado marcado pra gente aqui a questão das crenças costumeiras, que são aquelas pelas quais a gente apanha e toma das instituições que nos formam, né? Família, escola, enfim, mídias. E também a questão de que a atitude filosófica ela parte do questionamento dessas crenças costumeiras, né? Uma criança, toda pessoa possui em si um certo grau, um certo nível de atitude filosófica, né? Uma criança de 7 anos, quando se questiona sobre a cor do céu, isso é um tipo de atitude filosófica. Quando ela está quando ela está engatinhando, quando as pessoas estão engatinhando nessa atitude de se perguntar, de se questionar sobre os porquês da vida. E muitas vezes, no caso da atitude filosófica, isso nos leva a uma determinada crise e tal, mas é uma crise que é entendida no sentido positivo e não no sentido negativo. No sentido positivo, porque é ela que nos empurra para novas interpretações de mundo, e isso faz com que o nosso repertório aos poucos vá crescendo e se elaborando cada vez mais. Muito bem, então entendemos aqui que a atitude filosófica é uma atitude mais descompromissada, mais natural, da natureza humana, né? Ela não é tão refletida, ela simplesmente surge como uma espécie de situação que nos leva a ter determinados palpites, determinadas opiniões simples sobre as coisas, né? Ela é importante, a atitude filosófica ela é importante, é o engatinhar filosófico que nos empurra para algo num outro grau, num outro nível, digamos assim, né? E então esse outro grau, muito mais elaborado, muito mais complexo, é a reflexão filosófica, tema desse vídeo.
Muito bem, vamos pensar aqui a palavra, né? Reflexão. Reflexão tem a ver com reflexo. Então, a cena clássica é a ideia do espelho. Quando a gente se olha para o espelho, a imagem vai e volta, conforme a gente toma contato. E imagina então que a reflexão, ela é algo de si para si. Ela acontece quando o pensamento ocorre e ele interroga o próprio pensamento. A gente pensa e a gente interroga o porquê que a gente pensou aquilo que a gente pensou. Digamos basicamente que a gente pode imaginar numa situação de reflexão filosófica os motivos. A gente pode pensar os motivos enquanto causa, né? A gente pode pensar os conteúdos, a gente pode pensar os objetivos, né? Então seria mais ou menos assim: por que das coisas, por que que a gente diz o que a gente diz, por que que a gente pensa o que a gente pensa, por que que a gente faz o que a gente faz. Isso no sentido de motivo, né? Por quê? Por que das coisas? Também no sentido de conteúdo. Então, o que? O conteúdo é o que? O que a gente pensa, o que a gente diz, o que a gente faz. E também a gente pode refletir quais são os objetivos, quais são as intenções, né? Então, para que a gente fala, age, diz, pensa? Isso tudo sempre naquele movimento, né? De si para si, o pensamento que interroga. E assim, esse pensamento, ele lembra, diferente da atitude filosófica, que é só um despertar da curiosidade, esse tipo de pergunta, né, voltada para o conteúdo, para o motivo, para os porquês, né, para as intenções, ele acontece necessariamente de uma maneira sistemática. A reflexão filosófica é sistemática, diferente da atitude filosófica. Muito bem, então ela não tem a ver com achismos, ela não tem a ver com algo de descompromisso, que tem a atitude filosófica muitas vezes, mas ela tem um olhar mais técnico. Ela tem a ver com ciência, por exemplo. Ela é epistemológica, ela é problematizadora, ela é metodológica, ela é sistemática, ela é tudo isso. Ela é sistemática porque ela tem um sistema de pensamento, não é um pensamento aleatório. Ela é metodológica porque ela tem um método. Um método é um caminho para a gente atingir o nosso objetivo. É um pensamento metodológico, é um pensamento que ele é problematizado no sentido de pensar problemas, não o problema no mau sentido, o problema enquanto questão, enquanto questionamento, quanto o porquê das coisas, né? Quando se diz que estamos problematizando algo que a gente está observando, a gente está dizendo que a gente está levantando perguntas para tentar responder. É assim que a ciência trabalha, por exemplo. Ela passa pelo processo da experiência para tentar testar tecnicamente, sistematicamente, metodologicamente, para chegar a uma resposta adequada, para chegar a uma resposta lógica, para chegar a uma resposta baseada nessa reflexão, sempre voltada para si, voltada para dentro daquilo que é questionado. Então ela não é uma opinião, ela não é um palpite, não é? Ela não é superficial, ela não é simplista.
Em filosofia a gente tem um nome, né, para isso, que é doxa. De um lado a gente tem doxa e de outro lado a gente tem episteme. Episteme vem do grego conhecimento, é o conhecer racionalizado, é o conhecer sistemático. Diferente do doxa. O doxa é o senso comum, é o superficial, é o descompromissado, é o palpiteiro. É aquele que tem um pouco a ver com a atitude filosófica. A atitude filosófica se questiona sobre as coisas para ter um palpite. Uma atitude filosófica se questiona sobre as coisas para ter uma opinião, para achar algo. Diferente da episteme, diferente do pensamento sistemático, refletido, diferente da reflexão filosófica. Enquanto a doxa, enquanto a opinião, ela toma as situações de maneira isolada, né? Quando se vai questionar sobre qualquer situação que seja, ela não engloba elementos sociais, psicológicos, tecnológicos para chegar num determinado conhecimento. Ela é mais simples, apesar de ser uma atitude filosófica muitas vezes. Aqui na reflexão filosófica existe algo que é transdisciplinar. Quer dizer então que o filósofo, no caso, ou o cientista, no caso, para ele chegar a uma conclusão, ele conectou elementos de diferentes disciplinas da filosofia, da ciência, da tecnologia, da nanotecnologia, se for o caso, né, dependendo daquilo que o filósofo estiver refletindo, também da ética, também da cultura, também das artes. A gente está falando do quê? A gente está falando de política. É claro que a gente vai ter que tocar em história, em sociologia, em antropologia. A gente está falando do belo, do feio. É claro que a gente vai ter que lidar com a estética. É claro que a gente vai ter que lidar com conhecimentos da moda, a questão psicológica do gosto. Se a gente está lidando com tecnologia, é claro que a gente passa pela biologia, talvez, a gente passa por matemática, por engenharia, a gente passa por nanotecnologia, a gente passa por ética, também, o quanto a ética tem um peso na ciência. Enfim, N exemplos que podem ser dados nessa relação transdisciplinar da reflexão filosófica. Ela não é achismo, ela não é doxa, ela é sistemática, ela é refletida, ela é problematizada, ela é metodológica. E eis então que ela vai chegar a um resultado, não um resultado final, mas um resultado mais correto por aproximação. É um resultado mais profundo, é um resultado mais crítico. A reflexão filosófica é crítica. E quando a gente usa o termo crítico ou crítica, a gente não está falando lá no sentido, né, do achismo de falar mal. Não. A palavra crítico ou crítica vem da palavra critério. Quer dizer então que numa reflexão filosófica as pessoas, os filósofos, adotam critérios muito elaborados de várias disciplinas para chegar numa determinada conclusão que, como é refletida, como é com base na reflexão filosófica, vai voltar para si, vai gerar novas perguntas e novas perguntas. Muito bem, mas aí então, o que define a filosofia, afinal de contas, né? Tema para o nosso próximo vídeo. A gente vai tentar elaborar algumas definições, buscar algumas definições para filosofia. Será que é uma visão de vida? Será que é um pensamento fundamentado? Será que é sabedoria de vida? O que será que é a filosofia nesse sentido? Até mais.
Tchau, tchau.